Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vinda, amada irmã, muito bem-vinda, amada irmã. Setembro, com a graça de Deus, nós chegamos. É o mês da primavera, a primavera de Deus, é o mês do florescer, é um mês de vida, vida nova para a sua vida. Primavera de Deus é o tempo da promessa, do cumprimento da promessa. Creia nessa verdade. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentando, cuidando de cada um de nós. Louvemos esse Deus da vida que nos revela o seu amor e a sua santa misericórdia. Setembro também é um mês incrivelmente poderoso, porque nós vamos voltar o nosso olhar ainda mais para a Palavra de Deus. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra, é a fonte inesgotável, a fonte da nossa vida, o caminho, a verdade. E para esse mês, nós vamos viver essa realidade a partir dos evangelhos de terça-feira, mas eu já quero aproveitar e convidar você também a refletir durante toda a liturgia. O canal Conectados em Cristo oferece para cada um de nós, de domingo a domingo, a liturgia da palavra, o evangelho, irmãos e irmãs que se dispuseram para transmitir a boa notícia, para chegar ao seu coração. E para esse caminho que vamos viver às terças-feiras, as luzes da palavra de Deus, as características que vamos trilhar sobre a palavra de Deus, os efeitos da palavra de Deus na minha vida e na sua vida, vamos convidar São Miguel Arcanjo. Em agosto, nós iniciamos no dia 15 a quaresma de São Miguel Arcanjo. E o que tem a ver a palavra de Deus com São Miguel Arcanjo? Muito simples. São Miguel Arcanjo, ele traz, aqui na imagem um escudo, e outras imagens ele traz a balança, Agora, em toda imagem ele traz a espada, E em Efésios, no capítulo 6, vai dizer que a espada do Espírito, é a palavra de Deus. São Miguel Arcanjo significa quem como Deus. E foi por meio da palavra que ele venceu o maligno. São Miguel Arcanjo é o defensor da igreja. São Miguel Arcanjo é o seu e o meu defensor. E ele vai caminhar conosco para que possamos crescer também e desenvolver esse amor à palavra de Deus. Amém? Hoje é terça-feira, dia 1º de setembro. A igreja traz para nós a leitura do Evangelho segundo São Lucas, do capítulo 4, versículos 31 a 37. Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e lá os ensinava aos sábados. Eles ficavam maravilhados com os seus ensinamentos, pois sua palavra tinha autoridade. Na sinagoga estava um homem que tinha um espírito impuro, e ele gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu: "Cala-te, sai dele." O demônio então lançou o homem no chão e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram espantados e comentavam: "Que palavra é essa? Ele dá ordens aos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E sua fama se espalhava por todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, continuamos o evangelho de ontem. Antes de nós entrarmos precisamente nas características da palavra de Deus, esse caminho, esse itinerário que vamos viver às terças-feiras, vamos mergulhar no evangelho, a palavra viva, o próprio Cristo no meio de nós. No início do capítulo 4, Jesus traz o episódio da tentação no deserto.
São Lucas traz esse episódio, Jesus sendo tentado no deserto e ele venceu. E venceu 3 situações tentadoras usando a palavra. Mesmo inimigo tentando usar a palavra para contradizer Jesus, nosso Senhor confronta e vence o demônio com a palavra de Deus. E aí já traz para nós então o ensinamento. Nós conseguimos vencer o maligno com a palavra de Deus. Mas sabemos também que a nossa vida é uma constante luta. Eu ouvi um sacerdote muito querido dizer, e ele traz isso como ensinamento: a nós a luta, a Deus a vitória. E por que eu digo isso? Porque logo após que Jesus venceu o maligno no deserto, ele foi ainda mais pleno no Espírito Santo. Quando vencemos, amado irmão, amada irmã, as tentações, nós somos enriquecidos ainda mais desse Espírito Santo de Deus. E para quê? Para continuarmos a nossa luta. Vamos continuar lutando até chegar ao céu. E até chegar ao céu, com a palavra de Deus, com esse robustecimento do Espírito Santo, vamos proclamar: quem como Deus? Juntamente então com São Miguel Arcanjo. E aí Jesus inicia o seu ministério. E o primeiro lugar que ele vai evangelizar é o lugar onde ele foi criado, Nazaré. E ele já entra em Nazaré com a verdade. Jesus mostra a todos os seus para que veio. E para que ele veio? Para dizer que ele, sendo a verdade, ele não veio apenas para os israelitas. Jesus veio para todos. E ele, mais uma vez, vai usar as palavras do Antigo Testamento para dizer que a palavra de Deus é para toda a humanidade. Porém, isso não vai ser bem visto pelos seus. Eles não admitiram que a salvação poderia ir para fora, além do povo eleito, porque Israel era o povo eleito. E Jesus vai confrontar dizendo que não, a salvação é para todos. E como isso não foi bem aceito, Jesus então é expulso. E por pouco não é formado para ele uma cilada, e por muito pouco ele não é assassinado. Nós temos aí então um ensinamento. Primeiro, como eu disse, na tentação no deserto, quando vencemos os desertos da nossa vida, nós somos robustecidos pela palavra de Deus e somos ainda mais impactados pelo poder do Espírito Santo. Segundo ensinamento, quando procuramos falar a verdade, nem sempre seremos aceitos. A verdade, ela tem o poder para libertar, para curar. Só que não podemos nos enganar. Ela nem sempre será 100% aceita. Isso me faz até recordar, inclusive, uma frase de São João Paulo II que eu gosto muito. Falemos a verdade, mesmo que voltemos a ser 12. Então, Jesus segue para Cafarnaum. Ele é expulso, pelos seus, mas ele não para por aí, ele segue então a sua missão. E a palavra de Deus, inclusive aqui no Evangelho, no versículo 31, vai dizer que ele desce para Cafarnaum. E para quê? Para levar a palavra. Ele entra na sinagoga para ensinar. Mais um ponto da palavra de Deus, ensinar. Agora, esse termo descer tem um sentido não só apenas geográfico, descer para Cafarnaum, mas tem também um sentido de salvação. Jesus vai para Cafarnaum se encontrar com o homem possesso, com o homem que estava literalmente aprisionado, em cativeiro pelos espíritos malignos. Então Jesus vai encontrar com este homem
para libertar. A diferença nesse momento é que Jesus não vai levar a palavra. Ele, diante do pecado, ele, diante de Satanás e diante da nossa fragilidade, Jesus não apenas apresenta a palavra, mas ele se revela como a palavra viva, como a palavra eficaz, que tem o poder, sim, de nos libertar de todos os cativeiros. É tanto que quem é obrigado a reconhecer isso é o próprio demônio. E por quê? Porque ele vai dizer exatamente no versículo 34: que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. O demônio é obrigado a confessar que Jesus é o Santo de Deus. E ele é obrigado a confessar que a palavra, ele mesmo tem o poder de destruir todo o inferno, de destruir os espíritos imundos e revelar essa santidade de Deus. Até o demônio, amado irmão, amada irmã, reconhece o poder de Deus. E aí eu faço essa pergunta para mim e para você. Nós reconhecemos efetivamente essa autoridade no nome de Jesus, esse poder dentro das nossas realidades, da nossa vida? E Jesus diz: cala-te, porque eu não te dou o direito de me revelar agora. Cala-te e sai dele. E aí, mais um ensinamento que a palavra de Deus nos garante. Ela, juntamente com a força da oração, ela traz autoridade e poder à minha vida. Eu, movida pela oração e pela palavra de Deus, eu sou acumulada de poder e autoridade. A palavra de Deus também me torna imagem e semelhança do Pai. E qual é a imagem e semelhança do Pai? Qual é a imagem do Pai? Ser santo. A palavra de Deus tem o poder também de calar todas as vozes interiores que muitas das vezes têm a tendência de nos destruir. Essas vozes orquestradas muitas das vezes pelo maligno. Jesus nesse momento fala para mim e para você, fala para o nosso interior, para essas vozes que tentam nos destruir: cala-te, calem-se e saiam dele, saiam dela. Jesus nos ama infinitamente e através da sua palavra ele deseja sim romper com todos os grilhões, nos dar essa vida nova. Que nesse mês de setembro nós procuremos realmente a sermos íntimos da palavra de Deus, a mergulhar intensamente na palavra, nele mesmo. Nosso Senhor, por meio da Sagrada Escritura, deseja se revelar a mim e a você, amado irmão, amada irmã. Amém? Vamos rezar pedindo a graça do Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, essa força, essa coragem, a mesma força e coragem que Jesus recebeu naquele período de prova no deserto, para continuar a prosseguir a sua missão. Por isso, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus e pela intercessão de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, nós queremos te pedir, Senhor, a força, a unção necessária para abraçarmos a unção de Deus, para prosseguirmos, irmos adiante nas promessas do Senhor. Que eu me permita, Senhor, que cada irmão, cada irmã se permita também a ser ensinado pela palavra de Deus, a assumir este poder e essa autoridade, e que uma vez proclamado sobre as nossas realidades espirituais, físicas, psíquicas, emocionais e físicas, o único e exclusivo poderio de Jesus, que tem essa graça de derrubar todas as disposições malignas e de nos fortalecer.
Tudo isso te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus e pela intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo na perdição das almas. Amém. Desejo você, amado irmão, amada irmã, uma semana poderosa, iluminada pela palavra de Deus, que nesse momento irradia a sua vida, transformando a sua vida, transformando o seu coração. Deus abençoe, te guarde sempre.